investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre um dos melhores fundos imobiliários de tijolo do segmento de logística. Ao meu ver, o LVBI11 atualmente é um dos melhores fundos desse segmento para se investir. Então vamos analisar aqui alguns dos seus indicadores e também considerar o seu último relatório gerencial. Lembro que o vídeo não é recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo. Cabe a cada um de vocês se aprofundarem mais sobre o fundo para ver se ele se encaixa nos seus critérios de investimento. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, deixe seu like e vamos lá. Atualmente, o LVBI11, como eu mencionei, é um fundo de logística, está sendo negociado aqui a R$ 104,70. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 19/5. Nos últimos 12 meses, o seu preço variou entre os R$ 92,32 e os R$ 117,87. Seu dividend yield no momento é de 8,56%. E nos últimos 12 meses, por cada cota, ele pagou o valor aqui de R$ 8,94. Descendo um pouquinho aqui, nós podemos ver que seu preço justo, no caso, seu valor patrimonial por cota é o R$ 115,62. Mas como vimos aqui em cima, está custando ali na faixa de R$ 104,70. Então está descontado no momento. Seu desconto, levando em consideração o seu indicador P sobre VP, é de 10%, já que ele está de 0,90. Ele tem um patrimônio aqui de 1,3 bilhões de reais. Conta com um pouco mais de 11 milhões de reais em caixa disponível para futuros investimentos. Tem um pouco mais de 70 mil cotistas. Uma liquidez diária superior a 1,8 milhões de reais e participação no índice Infix de 1,12%. Seu último rendimento pago foi correspondente aqui ao mês de abril, já que ele anunciou lá no dia 28/4. Ele sempre anuncia no último dia útil de cada mês. Ele anunciou o valor de 76 centavos por cada cota. Isso correspondeu a um rendimento de 0,74. Pegando seu histórico aqui de pagamento de dividendos, pelo menos nos últimos 5 anos, podemos ver que desde 2021 para cá ele tem aumentado gradativamente, ano após ano, o valor dos seus dividendos, o que é um ponto bastante positivo. Agora vamos aqui, pessoal, no seu último relatório gerencial, para considerar alguns indicadores desse fundo. Esse relatório é correspondente ao mês de março. Inicialmente, podemos ver que ele é um fundo que começou lá em novembro de 2018. O seu gestor é o VBI e ele é administrado pelo PTG Pactual Serviços Financeiros. E ele tem uma cobrança aqui de taxa de administração de 0,88%. Atualmente, o LVBI11 ele tem 10 imóveis, então 10 galpões logísticos. Esse último aqui, ó, do Cajamar, acabou de ser construído ou ainda está ali quase na fase final de construção dele. Mas em operação tem esses outros 9 aqui que estão em operações. Nota-se aqui que somente esse imóvel aqui de Aratu, que o LVBI11 não tem 100% de participação, ele tem 70%. Todos os outros aqui são 100% do LVBI11. Aqui vocês podem ver a quantidade de locatários por cada um dos imóveis que atualmente ele tem. Pode notar também aqui o tamanho de cada um desses imóveis. Atualmente o maior é esse daqui de Extrema, onde ele tem 122 mil metros quadrados. Um ponto muito positivo desse fundo também, sua vacância. Note-se aqui que praticamente todos eles têm vacância totalmente zero. Somente esse imóvel aqui de Itapevi, que tem 6% de vacância. E esse último aqui, como eu mencionei, de Cajamar, porque ele ainda não está em operação. Porém, levando em consideração todos os seus imóveis que estão em operação, a sua vacância é de apenas 0,5%. Então, relativamente, não existe vacância. E sua vacância financeira é de 0,5% também. Então, realmente muito bom esses pontos aí. Seu principal imóvel que traz a maior receita, aproximadamente aqui 22%, é justamente o imóvel lá de Extrema, lá em Minas Gerais. E aqui vocês podem ver um pouquinho a imagem de cada um deles. Um ponto muito positivo desse fundo também que eu acho é a questão da localização deles. Nota-se aqui ó, que 43% dos seus imóveis estão em um raio de 30 km de São Paulo. Ele tem aqui imóveis também na região metropolitana de Curitiba. Tem esse imóvel aqui de Extrema, lá em Minas Gerais, que é uma região muito conhecida justamente por causa dos seus galpões logísticos. Ele tem imóveis aqui também na região metropolitana de Belo Horizonte e imóveis na região metropolitana de Salvador. Então, seus imóveis estão muito bem localizados no país. Aqui nós podemos ver a alocação por ativo, no caso, quais os principais imóveis que atualmente traz receita para o LVBI11. Então se destaca aqui o de Extrema, o imóvel de Extrema, o de Aratu, o de Jandira
e o de Betim. Então, eles são os 4 principais imóveis que atualmente traz receita para o LVBI 11. Com respeito aqui à alocação por segmento de locatários, esse gráfico aqui mostra qual é o setor de atuação dos seus principais locatários. Atualmente, ele tem aqui inquilinos do setor de logística, do setor de e-commerce, do setor de varejo e do setor de bebidas. Esses são os 4 principais. E aqui ao lado vocês podem ver a alocação por inquilinos, no caso, quem são os seus principais inquilinos. Empresas muito boas como Amazon, Ambev, Magazine Luiza, apesar de estar passando por uma situação difícil, IBL, Americanas. Então esses são aqui os seus principais inquilinos atualmente. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver a alocação por natureza dos contratos. Nota-se aqui que 64% dos seus contratos são contratos típicos. Então esse daqui é o único ponto assim um pouco negativo que eu acho, porque contratos típicos são contratos com uma duração menor, geralmente aí no máximo 3 anos de duração. Já os contratos atípicos, que correspondem atualmente a 29%, são contratos com uma duração maior, geralmente aí com 3 anos para cima. E aqui também nós podemos ver a alocação por indexador, no caso, quais os índices usados para fazer o reajuste anual dos seus aluguéis. Em 47% deles é usado o índice IGPM, em outros 45% é usado o índice aqui IPCA e nos 8% restante é usado o IPC. E aqui também nós podemos ver os meses de reajuste dos seus contratos. Geralmente é reajustado aqui no início do ano, mês de janeiro e fevereiro, e na metade do ano lá no mês de junho e no mês de julho. Então nesses próximos meses aí vai ter um reajuste de aproximadamente aqui 30%, levando em consideração aqui o mês de junho 12 e no mês de julho 18. Então vai ter um bom reajuste assim nos seus aluguéis. Aqui também vocês podem ver o vencimento dos contratos de locação. Nota-se que nesse ano de 2023 vão vencer aqui 8% dos seus contratos. É muito provável que ele consiga assim renovar esses contratos de locação. Porém, a maioria, mais de 31% dos seus contratos vão vencer a partir de 2030. E como eu já mencionei, aqui vocês podem ver o histórico de vacância física e financeira do LVBI 11. Nota-se que nos últimos 12 meses ele chegou a subir, ficar aí 2%, porém, agora de fevereiro para cá ele está praticamente de 0%. O que ao meu ver é muito positivo. Atualmente o LVBI 11 tem 2 alavancagens aqui. Vocês podem ver com respeito aos imóveis de Jandira e de Betim. Ele tem uma dívida aqui ainda para poder pagar de 151 milhões de reais. Ele está indexado ao índice CDI com mais uma taxa de 2,25%. Ótima taxa essa que ele pegou. Então ele não paga tantos juros assim como os outros. E também tem aqui esse imóvel de Aratu, onde ele tem ainda 15,7 milhões de reais para poder pagar. Esse daqui está indexado ao IPCA mais uma taxa de 1,40%. Ótima taxa também que ele conseguiu aqui para poder fazer essa alavancagem. Então isso daqui não vai complicar no futuro o fundo de maneira alguma. E aqui no final vocês têm mais alguns detalhes sobre cada um dos imóveis atuais do LVBI 11. Vai mostrar a localização, quem são os locatários, o tamanho do imóvel e as imagens de cada um deles. Então vale a pena aqui vocês conferirem. São imóveis realmente muito bons, muito bem localizados em regiões metropolitanas de cada capital de alguns estados. Então realmente é um fundo bastante interessante para se investir. Então vale a pena sim vocês estudarem um pouco mais para ver se esse fundo se encaixa nos seus critérios de investimento. Beleza, pessoal? Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo, que o vídeo tenha ajudado vocês de alguma maneira. Então um grande abraço e até o próximo vídeo.